Momentos de mudança de vida podem acontecer em um instante. Basta perguntar a Bobby Joe Floyd. Bastou um telefonema para que a vida dela desmoronasse. No entanto, ela mal tinha se recomposto quando seu telefone tocou novamente, mas desta vez com notícias de uma variedade muito diferente. Quando ela pensou que nunca mais encontraria o sentido de sua vida, recebeu um lembrete. Bobby Joe, seu marido André e seus filhos Jeremiah e Elijah eram a definição exata de uma família amorosa. A mãe, dona de casa, pensou que passaria os próximos 20 anos ou mais criando seus 2 filhos com André ao seu lado. Porém, sua realidade mudou abruptamente em outubro de 2014. Bobby Joe e André esperavam adicionar outro Floyd à família, mas suas esperanças foram frustradas um dia no final do outono. Como muitas outras noites, André decidiu dar uma volta em sua motocicleta. Desta vez, no entanto, seu passeio foi tudo menos suave. Durante seu passeio, André perdeu o controle de sua motocicleta. Quando as horas se passaram e ele não havia voltado para casa, Bobby Joe sabia que algo terrível devia ter acontecido com ele. Infelizmente, ela estava certa. O acidente terminou em tragédia. Em 19 de outubro de 2014, meu marido faleceu, disse Bobby Joe. Com a partida inesperada de André, Bobby Joe ficou viúva e mãe solteira. Ela era responsável pelas necessidades de Jeremiah e Elijah, enquanto tentava navegar em seu próprio mar de dor. Nos meses após a morte de André, Bobby Joe lutou com sua nova realidade. Ela não podia aceitar a ausência do marido. Eu me enrolei como uma bola no chão, disse Bobby Joe. Fiquei petrificada de seguir em frente sem ele. Bobby Joe e seus filhos lutaram sem André. Sua presença ausente fez Bobby Joe se sentir vazia em sua casa. Depois de um ano como mãe solteira, ela sabia que precisava descobrir uma maneira de trazer significado de volta à sua vida. E Bobby Joe sentia uma paixão especial por ajudar crianças. Foi quando ela decidiu enviar o seu pedido para se tornar uma mãe adotiva. Ela não ouviu nada da agência por meses, então ela se concentrou em cuidar de Jeremiah e Elijah. Finalmente, no aniversário de 2 anos da morte de André, ela recebeu um telefonema surpreendente. Os Floyds foram para Penny's Landing, na Filadélfia, para lançar balões para homenagear o espírito edificante de André. Depois de um serviço memorial bem-sucedido, a família voltou para casa e o telefone de Bobby Joe tocou. A equipe de bem-estar social sabia que Bobby Joe queria ser mãe adotiva e, por acaso, tinham uma oportunidade incomum para ela. As assistentes sociais tinham 2 irmãs que precisavam de um lar. Elas queriam manter as meninas juntas e pensaram que a casa de Bobby Joe poderia ser uma ótima opção para as meninas. Quase imediatamente, ela concordou em criar as irmãs. Ela e seus filhos prepararam apressadamente sua casa para a chegada de suas novas irmãs adotivas. Bobby Joe não teve que esperar muito para as meninas chegarem. Em 19 de outubro de 2016, decidi me tornar uma mãe adotiva e tive filhos naquele dia, disse Bobby Joe. A equipe de bem-estar garantiu que as crianças não esperassem muito por um novo lar para morar. Naquela noite, Destiny, de 11 anos, e Serenity, de 7, foram levadas à casa de Bobby Joe, na Filadélfia, mas não estavam sozinhas. Junto com a assistente social que as acompanhava, as meninas trouxeram outro menino com elas, seu irmão de 9 anos, Lysander. Eles iam deixá-lo em outro lugar, disse Bobby Joe. Bobby Joe havia se preparado para 2 filhos adotivos, mas 3? Depois de tudo que ela passou,
a morte de André, se tornar uma mãe solteira, esperando para se tornar uma mãe adotiva, ela não tinha certeza se tinha espaço emocional para cuidar de 5 filhos, muito menos um espaço real em sua casa. Mas quando ela viu os irmãos juntos, não havia dúvida do que ela tinha que fazer. Bob Joe sabia que precisava mantê-los na mesma casa. Eu perguntei: se eu conseguir outro beliche, ele pode ficar? Disse Bob Joe. Ela não gostou da ideia de eles viverem separados um do outro, então ela antecipou. Quando eu percebi que eles seriam separados, eu sabia que tinha espaço e paciência para abrigar todos eles, disse Bob Joe. Ela sabia exatamente como era estar separada de um ente querido, e ela não estava disposta a fazer aquelas crianças passarem por essa dor. Então, sua família de 3 se transformou em uma família de 6. Depois que sua família dobrou de tamanho, Bob Joe e seus filhos rapidamente se adaptaram aos irmãos adotivos. Nós nos divertimos muito com eles, disse Bob Joe. Eu só queria que eles experimentassem a vida e se divertissem em nossa casa. Eles só queriam amor e atenção e eram as crianças mais felizes. Lentamente, mas com segurança, os Floyds começaram a se curar. As filhas adotivas de Bob Joe e seu inesperado, mas bem-vindo filho adotivo trouxeram alegria de volta à casa da família Floyd. Bob Joe percebeu que ela estava certa sobre a adoção. Cuidar dos 3 novos filhos renovou seu entusiasmo pela vida. Ela ainda estava de luto por André, mas estar perto das crianças era terapêutico e caótico, como ela logo descobriu. Eu nunca superei a dor, simplesmente fiquei muito ocupada e percebi que não estava chorando tanto porque estava muito ocupada com as crianças, disse Bob Joe. Ela manteve um ambiente estruturado para todas as crianças da casa, mesmo com os altos e baixos inevitáveis da vida. Bob Joe estava empenhada em fornecer aos filhos consistência e amor incondicional. Depois do trauma que todos experimentaram em suas jovens vidas, eles precisavam de paciência e amor mais do que nunca. O que Bob Joe não sabia é que ainda mais surpresas estavam reservadas para a família de 6 pessoas. Depois que Destiny, Serenity e Lysander se mudaram, ela soube que eles tinham mais 3 irmãos no sistema de adoção: Honest, Adrian e Auguste. Bob Joe foi implacável em persuadir os assistentes sociais a deixá-la criar os irmãos restantes. Eu estava implorando, farei o que for preciso, disse ela. Tenho que reunir essas crianças, disse Bob Joe. E foi exatamente isso que ela fez. Ela criou com sucesso todos os 6 irmãos sob o mesmo teto. Um dos filhos adotivos de Bob Joe, entretanto, não estava tão feliz com o acordo quanto parecia. Não demorou muito para que ela abordasse sua mãe adotiva com um pedido de partir o coração. Eu não queria continuar indo para o sistema e viajar para casas diferentes. Então eu perguntei a ela: posso ser adotada? Disse Serenity. Embora ela tenha sido surpreendida pelo pedido, Bob Joe estava longe de ficar decepcionada. Na verdade, ela estava extasiada com o fato de Serenity querer ser legalmente sua filha adotiva. Mas, e quanto às outras crianças? Felizmente, os outros filhos adotivos também queriam ser oficialmente Floyds. Bob Joe e seus filhos estavam ansiosos para tê-los como membros oficiais da família, e Bob Joe começou o longo processo de adoção. Embora ela tenha mostrado uma força incrível nos anos que antecederam a adoção, Bob Joe tem apenas uma pessoa a quem agradecer por suas realizações. Eu acredito que tudo isso foi André me dando um sinal, disse Bob Joe. Ele sabia o que me faria continuar. Mesmo agora, Bob Joe sente uma forte conexão com André.
É incrível que meu marido tenha partido desde 2014 e ainda esteja me abençoando com filhos, disse ela. Finalmente, em 2020, Bobbie Jo se tornou oficialmente mãe de seus 6 filhos adotivos. A numerosa família Floyd agora conta com 8 filhos com idades entre 6 e 17 anos, além da irmã de Bobbie Jo, Kimberly Bobbie, de 50 anos, que passou a morar junto com a irmã para ajudar a cuidar das crianças. Em breve, a família se mudará para uma nova casa maior, no Texas. Acho que salvamos a vida um do outro, disse Bobbie Jo. Isso não é um exagero. Bobbie Jo resgatou aquelas 6 crianças de um passado sombrio no sistema de adoção. Eles salvaram minha vida também. Não estou mais triste. No fim, podemos dizer que essa viúva uniu o útil ao agradável e é uma mãe excepcional. O que você achou da atitude dela? Comente e não se esqueça de clicar em gostei, hein? E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Eterna Lissane, imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!